João Rafael, da cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, diocese de Uruguaiana. Ele pergunta o seguinte: a quantidade e a distância entre as SEBs em uma região influenciam na eficácia da evangelização? Dom Adriano. Com certeza, numa diocese, numa região onde há comunidades eclesiais de base bem organizadas e próximas, isso facilita com certeza uma presença no território, uma presença também no campo da sociedade, da sociedade civil, e uma possibilidade de intervir com peso nas problemáticas que podem acontecer no território. Mas depende muito da organização e da vida que existe nestas comunidades. E se estas comunidades também são bem preparadas e os membros destas comunidades se sentem apoiados e caminham em comunhão com o padre, com o bispo, com as outras comunidades, é claro que tem uma força bem maior. Então, para um caminho de comunidades eclesiais de base, temos que curar extremamente, com muita atenção mesmo, a comunhão, tanto com a igreja oficial e a igreja instituição, como com as outras comunidades. A Simone Machado, agente de pastoral da Basílica de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, no Ceará, terra de Padre Cícero, ela diz o seguinte: ela pergunta se já se falou na Assembleia da CNBB do 13º Intereclesial, que acontecerá em Crato, no Ceará, na Diocese de Crato, no Ceará. Qual a expectativa maior? Já se falou, Dom Adriano? Hoje, nas nossas conversas, com certeza já se acenou a isso, e houve também um aceno ao longo da Assembleia, na parte da manhã, quando foi apresentado, foi refletido, né, junto com os bispos sobre as comunidades eclesiais de base. Mas não houve uma reflexão especialmente nesse sentido. E no mês de julho, de 17 a 20 de julho, quando a Ampliada Nacional das SEBs se reunirá na Diocese de Crato, aí é que retomaremos este diálogo, a reflexão, e aí poderemos começar também a esboçar todo o caminho que nos preparará para o 13º Intereclesial. Dom Bertanha, o padre Sidney Fabril, coordenador da Ação Evangelizadora em Maringá, no Paraná, qual a diferença entre SEBs e pequenas comunidades, como está no documento de Aparecida? Colocado isso. Então, nossa saudação a todas as comunidades de base do Paraná e também lá de Maringá. Então, as comunidades eclesiais de base, elas nasceram nos anos 60. E, como nós vimos, é um processo de integração dentro da comunidade, na vivência da palavra, da Eucaristia e também nas lutas de transformação. As novas comunidades é uma realidade nova. É uma realidade nova que estão aparecendo, então, as comunidades, e elas estão sendo firmadas em cima de um determinado carisma. Eles vão desenvolver aquele dom dentro daquela comunidade, com aquele estilo de vida, aquela luz da palavra, aquela vida de oração, aquela vida de trabalho apostólico e missionário em cima de um carisma. Então, há uma diferença. As comunidades eclesiais de base é um jeito de viver a vida cristã. E as novas comunidades também é uma maneira de viver a vida cristã, desenvolvendo um carisma. Eu gostaria, posso, que desde Medellín, passando por Puebla, a comunidade eclesial de base, ela é uma espécie de célula inicial de uma igreja. Ela é estrutural. A estrutura da igreja é diocese, paróquia, comunidade eclesial de base. É uma estrutura, não é um movimento. Então, mesmo ali dentro da comunidade de base, que às vezes é grande, pode ter um grupinho de 4, 5 pessoas, um grupinho de nova comunidade, fervoroso, num tipo de carisma, como diz você. Então, agora, é bom, é fundamental, para entendermos comunidade eclesial de base, pensar no aspecto estrutural.
A igreja é organizada aqui na América Latina assim. A paróquia, ela se divide, ela se torna realmente uma rede de comunidades e cada comunidade oferece aquilo que uma paróquia realmente, normalmente oferece. A palavra, os sacramentos, a fraternidade é mais fácil ou mais difícil, porque a gente se conhece. A oração mais sentida, a abertura para a justiça é mais concreta. Às vezes eu escuto pessoas que dizem, Dom Moacir, fiquei 3 meses no hospital, ninguém veio me visitar. Pode ficar certo, ali não existe comunidade, porque não se conhece um ou outro. Né? Então, esse aspecto estrutural é uma chave de leitura fundamental para entender a comunidade eclesial de base. A Maria Milza, da Diocese de Duque de Caxias e São João do Meriti, ela quer que Dom Moacir conte para o Brasil a beleza que foi o encontro do povo de Deus na hidrelétrica de Santo Antônio. A palavra proclamada e a chuva como resposta de Deus. Foi a pergunta aqui, a posição da Maria Milza, da Diocese de Duque de Caxias, Dom Moacir. Se a Rede Vida tivesse por aí como é que se diz, filme, como é que você chama? Uma DVD, câmera? DVD. Uma mídia? Realmente é difícil de escrever. Mas ali, diante daquele buraco imenso, que foi feito dentro do Rio Madeira, o belíssimo Rio Madeira, ali foi montado um altar, ou um caminhão, não sei, e o Dom Luiz de Manaus, ele pregou as bem-aventuranças, quer dizer, o clima era todo de evangelho. Pregou as bem-aventuranças e caiu uma chuva. Ninguém correu, ninguém se mexeu. Parecia até Deus derramando a sua misericórdia sobre um povo que se reunia para reforçar as comunidades eclesiais, pequenas ou grandes, de base. Um povo que quer caminhar. Foi muito bonito o 13º, o 12º. Eu não imaginava, olha, no começo, quando disseram, escolheram a sua diocese, eu cocei a cabeça. Eu digo, logo eu. E eu resisti, tive muita dificuldade. Depois, o povo foi se empolgando e acabou me empolgando, e foi a experiência mais bonita que eu fiz na minha vida de bispo. Quase 40 anos de bispo na Amazônia. Comecei com 36 e estou chegando no fim, estou chegando na compulsória, que é aos 75. Então, a maior alegria é ter visto a realidade do 12º. Realmente, uma experiência de igreja belíssima, até para aqueles que recebiam os peregrinos na sua casa e partilhavam as suas experiências. E a Maria Milza também quer saber qual o percentual dos bispos que comungam com a SEBS? Não sei se há esse... Eu acho que todos apoiam o trabalho da igreja e também a SEBS. Não tem um bispo que é contra. Agora, nós tivemos presente mais ou menos um número de 50 no 12º Intereclesial em Porto Velho. Então já é também um sinal de que onde acontece os intereclesiais, estão lá presentes também os padres, as irmãs seminaristas e um número grande de leigos e leigas e os nossos bispos também. 390 padres. Teria uma coisa que me veio aqui enquanto você estava falando. Estava o presidente da CNBB, Sim. O vice-presidente e o secretário com a passagem comprada adoeceu. Então, foi uma coisa, eu acho, de